está em outro lugar. E, na verdade, você não veio porque você quis, mas foi Deus que te atraiu para aqui. E essa é a certeza e confiança que temos, que Deus, além de ser bom, Deus é um Pai. Só que nós somos chamados na Bíblia como um Pai, só que Pai mal, né? E a Bíblia afirma que Deus ele é um bom Pai. E não só um bom Pai, como um Pai perfeito. Então, nós não devemos nos preocupar com nada, porque nós sabemos que Ele tem cuidado de tudo. Que mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a tanta gente morrendo, nós somos amados e estamos seguros, porque não por causa de nós, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo de número 5. Versículo de número 17. Eu vou ler. Eu vou ler 3 textos, esse aqui a gente lê juntos. Diz assim: não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Agora eu vou para Efésios, capítulo de número 1, versículo 11, versículo 12. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e fez que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Para fechar, eu vou ler um versículo de Colossenses, capítulo de número 1, versículo 15. Diz assim: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Bem, feche seus olhos, nós vamos ao Senhor em oração. Deus, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por ter nos guardado, por ter, Jesus, nos protegido, por ter colocado no nosso coração o Teu Santo Espírito, Jesus, um presente que foi dado como selo, como marca. Deus, nessa noite, Jesus, nós renunciamos, nós rejeitamos todo espírito de vanglória, Jesus, de autossuficiência, Jesus, de orgulho, de soberba, de altivez. Nós somos totalmente dependentes do Seu Espírito. Se o Senhor não usar, Jesus, nada pode acontecer. Nós sabemos que tudo ocorre, Jesus, segundo a Sua bondade. Que o Senhor abra o coração do Teu povo, o Senhor abra o coração dos Teus jovens e adolescentes, que nós venhamos entender, Jesus, que nós venhamos ter desejo, que nós venhamos ter paixão pelo propósito do Senhor em nossa vida. Que em nome de Jesus nós saímos daqui transformados, segundo a sua vontade em Cristo Jesus. Amém. Deixa eu dar umas 2 respiradas aqui. Além de eu falar rápido, a gente às vezes treme um pouquinho na base. E você que está nos acompanhando também pelo canal Subporto, seja bem-vindo e eu espero que Deus fale contigo. Amém? A gente vai falar sobre propósito. Alguns séculos atrás, creio que século IV, século V a.C., nascia a filosofia. De que nasceu a filosofia? Antigamente, a criação ela era explicada por meio do mito. E aí surgiu alguns filósofos pré-socráticos, ou seja, que vieram antes de Sócrates, e começaram a indagar algumas coisas. E eles não se contentaram com a explicação para algumas questões da vida, simplesmente por meio da mitologia. Quais eram essas indagações? Quem criou o mundo? Quem criou o universo? O que é ser humano? Quem sou eu? E algo que é muito importante que nós vamos trabalhar hoje. Para que eu nasci? Qual é o meu propósito em terra? Consequentemente, logo depois, lá para o século XVIII, filosofia moderna, nasceu também o niilismo, né? Uma corrente filosófica fundamentada no ceticismo. O que eles acreditavam? A base deles era o que? Era o nada. Não faz sentido o universo, o mundo não faz sentido. Nós nascemos simplesmente para morrer. Coisas como família, comemoração do aniversário, Natal e etc. Simplesmente é só para organizar a sociedade, para que nós vivamos sem propósito algum e morramos tranquilo. Porque nada faz sentido e nada, como eu posso dizer, é palpável. E o que eu trago para nós hoje? O ser humano hoje ele caminha em uma prática hedonista, baseado simplesmente pelo prazer. O ser humano ele tem essa tendência de se mover simplesmente por aquilo que dá prazer. O ser humano, e principalmente hoje, século XXI, nós detestamos o sofrimento. E primeira coisa, a gente precisa entender que se nós precisamos de alguma religião que nos traz conforto, C.S. Lewis fala sobre isso, o cristianismo não seria a nossa melhor opção. Porque primeiro que o cristianismo envolve uma cruz, e cruz envolve renúncia, e renúncia envolve sofrimento. Nós devemos abraçar o sofrimento.
Nós olhamos para a história da igreja, todos os homens de Deus, eles sofreram, eles se entregaram por amor ao evangelho. Mas por que os homens fizeram tudo isso? Pedro morreu de cabeça para baixo, Isaías morreu cerrado ao meio. Por que todos os homens fizeram isso? Porque eles entenderam um propósito, e existe um propósito acima de todas as coisas. Nós precisamos saber qual é o nosso propósito. Primeiro, a gente entende que é um propósito universal para todos. Qual é o propósito de Deus para todos? Que todos glorifiquem a Deus, e etc. Só que nós precisamos olhar também para uma outra forma, que Deus ele te olha como um indivíduo único. João Calvino fala que Deus ele ama o ser humano a ponto de dar o seu amor como se não tivesse uma outra pessoa a quem ele pudesse dar. Deus ele ama todo mundo. Deus ama todo mundo, só que ele te ama como se só existisse você. Vocês querem entender o que eu estou falando? Logo, se Deus ele te ama em sua individualidade, em sua singularidade, ele tem um propósito para você. E alguns dizem que o dia mais importante da vida do ser humano é o casamento, outros dizem que é quando você termina a sua faculdade, mas eu entendo que o dia mais importante do ser humano é quando ele nasce e o depois, o dia mais importante é quando ele entende para que ele nasceu. Por quê? Uma vez que nós não sabemos para onde nós estamos indo, qualquer lugar vai servir. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar que parar está bom. Só que existe algo muito importante que nos foi ensinado através do Evangelho de Jesus, através do ensino do apóstolo Paulo, que nos foi dado um propósito. Enquanto você não entender esse propósito, a sua vida provavelmente já não vai fazer sentido. Você foi chamado para o céu, você foi chamado para ser como Jesus, só que Deus lhe deu um propósito, Deus lhe deu uma vocação, Deus lhe deu um chamado, para que você, até que você chegue ao fim da carreira, até que você chegue ao fim da corrida, você exercite isso. E hoje nós vemos uma cultura, eu falo isso porque eu venho do livro, que detesta a leitura, principalmente no Brasil. E não só isso, mas detesta muita coisa que sofrimento, por exemplo, também academia, exercício físico e etc. E o que nós entendemos? Que não existe pessoas que não leem porque não gostam. Existem pessoas que não leem porque não entenderam o propósito. Uma vez que se você for passar pelo médico, ele fala o seguinte, se você não praticar exercício físico, você vai morrer. Rapidinho você vai entrar na academia, você vai fazer alguma arte, porque você sabe que você vai morrer. Embora nós sabemos que vai morrer, só que ninguém quer morrer logo. Então, o que eu estou entendendo? O que nós entendemos com isso? Primeiro, você entrou na academia por quê? Porque você entendeu que você tem um propósito, não morrer logo, porque seus dias podem estar contados. E quando a gente fala sobre isso, não só somente sobre leitura, por que nós não lemos? Porque não é que nós temos preguiça somente, é porque nós não entendemos o nosso propósito. E como nós estamos na temática para adolescente, essa é uma fase, e você também que tiver seus 40, 50, eu vou te chamar de adolescente hoje. Pelo menos você vai sair daqui feliz achando que você está mais novo. E qual o problema hoje? Qual o problema hoje? Que nós não estamos interessados em saber para que nós nascemos. Eu posso descer? Pode? Pode sair o áudio, não sai? É porque eu não consigo. Entenda uma coisa. Nós precisamos entender para que nós nascemos. Por quê? Porque nós temos um propósito a cumprir. Então, da mesma forma que tem gente que não lê porque não sabe entender o propósito, tem gente também que vive de qualquer forma porque não entende o propósito. Uma vez que você entende o propósito para que você nasceu, a sua vida ela vai ser moldada. Por quê? Uma vez que eu entendi que Deus me chamou para ser um pastor, esse propósito vai mudar minhas leituras. Eu não vou ler sobre estética, porque eu não fui chamado para isso. Quem chamado para estética foi a Nanda. Eu vou ler conteúdo relacionado à minha vocação. E eu não estou falando só de propósito dentro da igreja, mas um propósito que Deus te chamou para você glorificar a Deus. Pode ser que eu esteja... Deus ele te chamou para glorificar Ele até na comida. Qual foi o último dia que você glorificou a Deus quando você tomou um copo com água? Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 10, se não me engano, 31. Quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. Muitos aqui podem ter uma vocação de ser um empresário, muitos aqui podem ter uma vocação de ser um professor. Por quê? Porque o seminário está cheio. Tem muita gente no seminário, tem muito pastor. Deus precisa, não é que Deus precisa, entenda, me corrigindo. Deus quer advogados cheios do Espírito Santo de Deus, Deus quer professores cheios do Espírito Santo de Deus, Deus quer patrão cheio do Espírito Santo de Deus, funcionário cheio do Espírito Santo de Deus, porque o seminário está cheio. Só que nós entendemos o reino de Deus simplesmente como estivesse dentro da igreja, em relação a isso. Nós precisamos glorificar Jesus fora. Por quê? Domingo a gente só está de passagem. O Evangelho de Jesus começa na segunda-feira. No domingo a gente vai receber, porque uma vez que eu manifesto Jesus Cristo aqui é muito fácil, porque a gente está no mesmo propósito. Outra vez é manifestar Jesus em outro lugar que é um pouco mais complicado, onde eu posso até mesmo ser zombado. Então, uma vez que eu entendi o propósito da minha vida, vai mudar o que eu como também. Como assim? Imagine Noé. Deus chama Noé para construir uma arca. Construir uma arca vai demorar muito tempo. E Noé está bebendo refrigerante, Coca-Cola, Noé está comendo coxinha
isso aí, nós vamos morrer cedo. E o propósito não demoraria muito tempo. Então, o que nós precisamos fazer? Cuidar até da sua alimentação, porque o propósito dele vai demorar. Não é preciso mudar a leitura dele, porque a leitura de Noé agora tem que ser voltada já à carpintaria, tem que ser mudado já a tipo de prego que ele vai bater, até mesmo sobre como cuidar de animais, porque ele ia passar muito tempo. E embora fedendo com a igreja, a arca, muito pior é estar no dilúvio, né? E ter que morrer. E esse é o corpo perfeito de Jesus, a igreja. Perfeito como? Cheio de falhas, né? Mas é necessário que nós estamos aqui, porque o nosso propósito é ser comparado a ele. E isso só vai acontecer depois que nós chegarmos ao grande dia, né? Porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, afirma o apóstolo Paulo em Filipenses. Então, o que nós precisamos entender também? Que a forma que eu entendo o meu propósito vai mudar até as minhas companhias. Por quê? Eu tenho que andar com pessoas de acordo com o meu propósito. Uma vez que eu vou dar outro exemplo para o pastor, eu preciso andar com pessoas da mesma companhia. Não dizendo que eu vou deixar os outros de lado, muito pelo contrário. A gente precisa influenciar também em outros lugares. Uma vez que você entende o Evangelho, você não fica longe dos publicanos. Hoje seria o quê? Essa galera devassa. Não, muito pelo contrário. Você caminha com ele, mas você não é influenciado. Por quê? Uma vez que você encontrou Jesus, a sua vida é transformada, e assim como o apóstolo Paulo nos ensina, as pessoas elas vão ser cativadas por isso. Ninguém nunca rejeitou o Evangelho, ninguém nunca rejeitou, ninguém nunca se encontrou diante do Evangelho e teve uma atitude parcial. Ou ele se dobra diante de Jesus, ou ele se rebela como animal. Então o Evangelho ele tem esse poder para isso. E não é que isso está baseado em nós, não, muito pelo contrário, está baseado em quem? Em Jesus Cristo, que é o propósito principal e o motivo do nosso propósito maior. Então, gente, uma vida sem propósito é uma vida que não faz sentido. Por que não faz sentido? Eu preciso entender para que eu nasci. Você pode ter 10, 15, 20 anos, você precisa entender para que você nasceu. Deus ele não dá mole na Bíblia para jovem nenhum. Daniel já não era jovem quando Deus chamou ele. Quem foi Daniel? Quando o próprio Timóteo era jovem também. Estevão, quando morreu como primeiro mártir da Bíblia, era jovem também. Deus leva muito a sério. Então eu preciso olhar, eu preciso abrir a minha mente e entender o seguinte, que eu vou morrer logo. E por que eu vou morrer logo? Porque o ser humano chega no máximo 80. Quem é que fala isso? Moisés no Salmo 90. O dia passa. Os dias passam. Eu lembro, foi ontem que eu tinha a idade dele. Não que eu esteja velho, estou novo. Mas vai passar daqui tão rápido, eu vou lembrar que eu tinha a mesma idade que eu tenho agora. E eu vou morrer, e eu vou falecer, e a única coisa que vai sobrar é aquilo que eu fiz para Jesus. Quando eu estiver diante de Deus, as minhas atitudes daqui na terra vão me gerar arrependimento ou vão me gerar recompensa. Então, se eu pego R$100 aqui, agora, como eu vou gastar esse dinheiro? Eu vou pensar assim, Deus, eu vou gastar esse dinheiro de uma forma que eu seja recompensado quando eu estiver diante de você. Porque o dinheiro que você tem não é seu, nada que você tem é seu. Tudo que nós temos é para Deus. Não é por meio dele, para ele são todas as coisas. Jesus Cristo precisa ser glorificado através de nós nas mínimas coisas. O apóstolo Paulo nos ensina isso, como? Você vê em Filipenses, ele compara tudo ali no capítulo 3, como esterco. Só que o que ele compara ali? Todas as suas credenciais, ele era um cara fantástico, sabia muita coisa. Era um cara, vamos supor, hoje um Pondé, que é ateu. Só que ele considerou esterco por quê? Ainda que você tenha sucesso na sua família, ainda que você tenha sucesso no seu trabalho, na sua universidade, se você não estiver no centro do propósito de Deus, você vai ser um homem que não é realizado. Vai chegar ao fim da carreira, você vai ser um cara frustrado. Por quê? Nós estamos aqui por um propósito, nós precisamos olhar para isso. O que nos impede isso? É o materialismo. Nosso coração normalmente fica muito voltado para a terra, porque nós estamos vendo. Como é que Paulo caminhava? Como que era a caminhada de Paulo? Filipenses capítulo 1, vou ler para vocês aqui rapidinho. Nós deveríamos pegar isso como exemplo. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus me chamou em Cristo Jesus. Paulo só olhava para a eternidade. Eu vou caminhar olhando para o momento que eu vou encontrar Jesus. A minha caminhada ela precisa ser voltada para o momento que eu vou me encontrar com Jesus. Porque uma vez que eu entendo sobre a eternidade ela molda o meu caráter. Porque eu entendo que eu sou passageiro, eu entendo que eu vou morrer a qualquer momento. Eu não estou desejando morte de ninguém aqui, eu só estou falando algo que é uma realidade, não fica assustado não. E eu vou se encontrar com Jesus. E outra coisa, é como eu estou falando para você, a nossa adolescência, a nossa juventude, ela passa rápido. Provavelmente, não sei, o pastor deve ter, vou dar uns 37 para ele, para dar uma.
Pode ser que ele tenha, mas pode ser também que ele não tenha um vigor para ir para um campo missionário. O que uma menina de 17, de 15 anos, ou até eu que estou com 23, teria. Então é necessário olhar para a minha juventude e gastar as minhas forças nisso. Eclesiastes, capítulo de número 12. O que que Salomão fala? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que chegam os maus tempos, os velhos anos, o qual direi, não tenho nele contentamento. Vai chegar um momento que você vai olhar para trás e vai falar assim, por que eu não esforcei todas as minhas energias para Jesus, para o Evangelho de Jesus? Porque vai chegar um momento que nós vamos chegar diante de Deus e nós vamos anseiar de ter morrido pela causa do Evangelho. Leonardo Rebinho, ele fala que somente 5 segundos na eternidade faria nos arrepender muito de ter orado mais e ter buscado mais a Deus. E como eu estou te falando, o nosso coração provavelmente está na terra. E eu não falo somente com você, eu falo comigo também. Porque nós somos seres humanos que, hora ou outra, Deus tem que estar pegando nosso pé. Quem nos ensina isso também em Hebreus, né, que eu não sei o autor, provavelmente foi uma mulher, porque falou demais. Brincadeira, viu? Hebreus, ele fala o seguinte, que Deus ele é um pai que ele corrige. Olha que isso é muito maravilhoso. Nós sabemos que nós temos um pai que corrige. E que se provavelmente você não está sendo corrigido, porque provavelmente também você está sendo bastardo. Então, gente, o que eu preciso saber? Vamos para nós aqui. O que eu preciso saber para entender meu propósito? Primeiro, o que te dá prazer? O que você faz? Vamos para uma coisa prática. Eu preciso servir na igreja, só que eu não sei para que Deus me chamou. Primeiro, o que te gera prazer no seu coração, a ponto de você ficar sem comer na hora que está fazendo? Porque Jesus falava que a vontade dele, que a comida dele era fazer a vontade de Deus. Agora, pense comigo. O que você faz que te gera tanto prazer que você poderia fazer e se você ficasse até com fome? Porque aquilo te gera tanto prazer. Segundo, em que você é bom? Qual é a sua habilidade? O que você faz e a pessoa fala assim, poxa, fulano de tal é bom nisso. Já parou para pensar? E terceiro, o que te incomoda no mundo? Isso pode ser um indício de te mostrar qual é o seu propósito. Você pode estar com 15 anos, você pode estar com 60. Deus ele não tem problema com idade. Deus quer disponibilidade. E se você não estiver disponível, pode ser que aconteça como aconteceu com Jonas, né? O propósito tem que se cumprir. E Jó fala que os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus ele não puxa pelo cabelo, ele atrai pelo coração, e essa é a certeza que nós temos. Então, eu preciso analisar isso, eu preciso olhar o que eu tenho esse incômodo. E eu lembro que uma vez, assim que eu me converti, achei que com 2 anos que eu me converti, Deus me converteu, desculpa, o que aconteceu? Eu comecei a ficar assim, Deus, para que você me chamou? Tinha um costume, eu já sempre conto essa história, tinha um costume de pastores na igreja lá, e botavam na cabeça de todo mundo, orar, falar assim, fulano vai ser tal coisa, fulano vai ser tal coisa. E aí nunca um cabra desse chegou na minha cabeça e botou a mão e falou assim, o Wesley vai ser alguma coisa, né? E aí eu fiquei assim, rapaz, será que Deus não quer nada comigo, velho? E aí chegou um momento que eu falei assim, aí chegou um pastor lá, pastor fantástico, cara de Deus. E aí pregou, e até veio uma galera e chegou, você vai ser isso e tal, e de novo esqueceu de mim. Eu falei, vixe, acho que eu sou bastardo, viu? E eu fiquei indignado com aquilo, indignado. E aí isso foi no sábado para domingo. Quando foi no domingo, eu falei, rapaz, eu vou confrontar Deus aqui. Deus vai ter que me falar alguma coisa. Se ele tem, se não tem. Eu falei o seguinte, eu vou tirar uma semana para me jejuar e orar, perguntando, Deus, o que você tem para a minha vida? O que você tem para a minha vida? E aí começou na segunda-feira. Comecei o propósito, orando e tal. Quando foi na quinta-feira, dessa semana, eu tinha o hábito de levar a Bíblia para a escola, né? Eu estudava no ensino médio. No momento que eu desço da lotação, que era meu pai, diga-se de passagem, um morador de rua me chama. E eu falei, rapaz, isso que você está no seu braço é uma espada, falou comigo. Falei, amém, glória a Deus. Sabe o que E aí ele me falou um salmo, né? Falou um salmo em um Salmos, 132. Depois ele me falou em hebraico esse salmo e cantou uma música em hebraica. Na hora eu me escandalizei, falei, meu Deus, um cara desse sabe mais que eu, ó. E eu fiquei assustado. E ele falou o seguinte, eu vejo no seu olho, um chama e uma coroa em sua cabeça. Eu falei, sério? E aí a gente conversou, bateu um papo e tal, ele chorou, me falou o problema dele. E aí me falou assim, eu tive um sonho essa noite, que raios cobriam de um lado para o outro, e era a volta de Jesus. Eu fiquei meio assustado um pouquinho ainda. E aí eu falei, amém, tá, orei por ele e saí. No que eu saí, ele foi e me chamou. Ó, tem um negócio para te falar, tem uma coisa para me te falar. Falei, fala. Isso na mesma semana que eu estava orando. Ele falou o seguinte,
Sabe o que eu vejo de você? Você vai ser um rico pregador. Não rico de dinheiro, mas... Não que eu seja, mas eu estou caminhando aí, Deus vai me ensinar. Falei, sério? Naquele momento assim eu fiquei, poxa, eu esperei vir um pastor, eu esperei vir um apóstolo, um bispo, um semideus, um querubim, um serafim, e quem me falou acerca do qual o meu propósito que eu nasci foi um morador de rua, cara. Então, Deus, ele tem esse negócio com a gente, entenda, o problema não tem nada a ver com você. Ah, mas eu sou um cara difícil, eu sou um cara tímido. Cara, Deus, ele não quer mudar sua personalidade, ele quer mudar o seu caráter. A sua personalidade, Deus vai usar para a glória dele. Você pega Moisés foi usado ali, e chega um momento que ele está conversando com Deus, Deus chama ele fala, não, que eu não quero, que eu não vou, e Deus chega um momento que Deus se ira. Você vai. Arão vai ser o seu profeta, e você vai ser o Deus dele. E quem foi que se tornou Moisés? Moisés se tornou o maior líder da história. A gente olha para quem? Para o apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 1, versículo 15, fala que Deus chamou ele desde o ventre da mãe. Jeremias também, no capítulo 1, fala que ele foi chamado desde o ventre da mãe dele. Isaías também não reconheceu o propósito. Olha para Pedro, que negou o próprio Cristo. E olha o que amor de Jesus. Logo depois, sabe o que ele faz? Ele pega um sermão e 3.000 pessoas se convertem. E através da palavra que Jesus proferiu a ele, foi fundamentada a igreja. Então, você está vendo que não tem a ver comigo, contigo? Tem a ver com o propósito de Deus que precisa ser estabelecido na terra. É por isso que nós precisamos abrir os nossos olhos e olhar e atentar para isso. Você vê Abraão, Deus chama Abraão, e Deus não garante nada. Meu filho, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não deu endereço para ele, vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Só que Deus, da mesma forma que ele te chama, ele vai te pedir algo. E esse algo que ele te pedir, provavelmente pode te atrapalhar no relacionamento com ele. Então, nosso problema todo hoje, agora, com o nosso propósito, é o que? As nossas distrações. Quais são as nossas distrações? Vamos para Juízes. Sansão e Dalila. Quem era inimigo de Sansão? Eram os filisteus. E quem foi que causou a morte de Sansão? Não foi os filisteus somente, foi Dalila. Quem que era Dalila? A distração de Sansão. E o problema das distrações é que ela pode cegar os nossos olhos, assim como fez com Sansão. E quais são as nossas distrações hoje? Primeiro, as distrações lícitas. A própria rede social pode ser uma distração nossa de viver o propósito de Deus, de entender o propósito de Deus. Nós perdemos muito tempo com besteira, com coisas que são passageiras, momentâneas, coisas que vão ficar para trás. Por exemplo, até nosso próprio relacionamento pode atrapalhar o nosso propósito. Essa pode ser uma distração que é lícita, que é permitida. Por exemplo, também, o seu próprio ministério, às vezes se torna um propósito, que o propósito de Deus não é somente com o que você vai fazer, mas com o que Ele vai fazer através de você. Esse é o que eu estou falando de lícito. Agora, existem outras distrações que são distrações ilícitas, que são o quê? São pecado. Hoje o nosso problema, você sabe qual é o maior problema hoje do mundo? A maior droga do mundo hoje é a pornografia. A pornografia é o maior problema do mundo hoje. Quando é que você conhece isso? Normalmente na adolescência. Eu lembro uma vez que eu estava na igreja, numa conferência, e o pastor pregando, quando é que não, 2 moleques na minha frente, assistindo vídeo pornô no celular. Na minha mente, eu falei, que filho do cão, nem espera sair, velho. Rapaz, cara, entende isso aí? Isso começa na adolescência, e futuramente isso vai gerar problema para o casal, porque o homem, não é só homem, mas mulher, o que acontece depois que ele assiste um filme pornô? Eu vou ser claro com vocês aqui, não se escandaliza comigo não, viu? Ele vai se masturbar. E os adolescentes, como é que fala? Vai quebrar uma. Aí sabe o que o cara me falou uma vez? Isso é coisa natural. Eu falei para ele o seguinte, eu vou falar o que eu falei com ele. Quando você quebra uma, você está pensando na Bíblia, pilantra? Você está pensando em quê? Você está pensando na mulher, quando você pensa na mulher, você desejou. Logo que você desejou, você pecou no seu coração. E esse é um problema que às vezes parece algo insignificativo, só que nos atrapalha de muita coisa. Nos tira do centro do propósito de Deus. Então, a gente precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. E Sansão matou milhares de homens. E o que derrotou Sansão foi uma mulher. O cara destraçou vários homens. E a distraçãozinha dele, que parecia insignificante, derrubou. E Deus, por misericórdia, ainda fez com que ele cumprisse o propósito de Deus. E outra coisa, gente. Eu vou ler para você aqui o versículo de Efésios. E qual o propósito desse propósito? É o que a sua vocação deve te levar. Efésios 1, eu só vou ler o 12. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. A sua vocação, o propósito para o qual Deus te chamou, tem que levar um propósito muito maior que é glorificar a Deus.
como eu te falei, 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 10, 31, quer comer, quer beber, faça qualquer outra coisa para a glória de Deus. O seu propósito, o seu ministério tem que fazer com que Deus seja glorificado. E outra coisa que a gente precisa entender, a honra Deus divide com os pais. Honra teu pai e tua mão para que seu dia se prolongue. A glória dele ele não divide com ninguém. Ai daquele que ousar roubar a glória de Deus. Deus ia destruir o povo. Deus tem um negócio com o nome dele. Deus tem um negócio com o nome dele e aí ele vai destruir o povo lá no deserto. E aí Moisés chega, Senhor, mas o que é que eles vão falar do seu nome? Deus, voltou, porque Deus ele tem esse zelo. E nós precisamos entender isso. Tudo que nós possamos fazer, nós temos que fazer para que Deus seja glorificado. As pessoas às vezes enxergam a Deus como pouco, como mínimo, ou o próprio Jesus como mínimo, às vezes até por causa das nossas atitudes. O apóstolo Paulo, o que aconteceu com a história do apóstolo Paulo? O povo enxergava Jesus como o pior dos mentirosos. Só que as atitudes do apóstolo Paulo fez com que ele olhasse para Jesus. Pô, esse cara é diferenciado. Esse cara realmente transforma a vida da pessoa. Porque olha quem era o apóstolo Paulo, olha quem ele se tornou. Então, sabe o que o apóstolo Paulo fez? Ele pegou, é lupa o nome daquele negocinho? Que a gente faz, que mostra realmente, como que era pequenininho, está ali, né? Paulo, ele pegou uma lente e mostrou, Jesus é isso aqui, ó. Jesus não é esse algo tão pequeno que vocês imaginam. Jesus é muito maior que isso. Através das atitudes dele. Às vezes as pessoas não nos escutam porque aquilo que nós fazemos fala um pouco mais alto. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Isso só é possível se nós tivermos um amor incompreensível por Jesus Cristo. O centro do Evangelho. E essa é a causa principal que eu li em Colossenses, que tudo foi criado por meio dele. Hebreus capítulo 2, versículo 1, também capítulo 1, versículo 2, fala que tudo também foi criado por meio dele. Então, toda a nossa história está baseada em quem? Unicamente em Jesus Cristo. Foi o que mudou toda a situação. Eu não vou dar uma lista para você fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Eu simplesmente vou te falar, você precisa se encontrar com Jesus. O momento que você se encontra com Jesus, a sua vida é transformada, você vai, não é que vai ser flores, não, muito pelo contrário, é que nós temos certeza de uma eternidade vindoura. Porque aquelas breves e momentâneas atribulações não serão comparadas com o peso de glória que há de ser revelado. Porque o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus tem preparado. Vamos falar de pornografia, sexo agora. Prazeroso? Top. Agora os céus, a eternidade é algo muito mais prazeroso que isso. Nosso coração deseja anseiar por isso, pela eternidade. Por quê? Porque nós vamos estar com Jesus, nós não só amamos a eternidade porque é um lugar bom, nós amamos a eternidade porque Jesus Cristo vai estar lá. O nosso coração tem que estar fundamentado em Jesus. Não, eu vou para lá, eu preciso dos céus, eu quero estar nos céus, porque eu amo Jesus. Não devemos deixar os céus escapar de nossas mãos. Nós passamos tão rapidamente dessa vida para outra. Nós precisamos olhar Jesus como Ele realmente é. Nós precisamos olhar para trás quem eu era e quem eu estou me tornando. Por quê? Porque Jesus Cristo é isso. E esses homens que viveram para a glória de Deus, a gente pega a história da igreja, esses caras que morreram, se entregaram. David Brainerd, um dos missionários do norte dos Estados Unidos da América, que morreu com 29 anos, se entregando para missões. Por que esses caras fez isso? Como que a gente entende isso? O mundo ele não consegue compreender isso. Paulo fala isso em Coríntios, porque certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É loucura realmente. Você adorar alguém que você não consegue ver, mas nós temos a certeza, a convicção, porque a nossa salvação está fundamentada nisso. Então, não desperdice sua vida, não desperdice a sua vida. Quando a gente começa uma vida olhando para a terra, quando a gente começa uma vida olhando para aquilo que é passageiro, nós começamos a desperdiçar a nossa vida. E isso é uma tragédia. Saiu um noticiário uma vez nos Estados Unidos, 2 missionárias de 80 anos, eram médicos, se aposentaram, deu sua vida pelo Evangelho. E elas tinham 80 anos quando o avião dela bateu com uma colina, né, e morreram. E aí o noticiário saiu assim, uma tragédia. Você acha que isso foi tragédia? Eu vou ler para você o que é uma tragédia. Título do artigo: Comece agora, se aposente cedo. Fevereiro de 1998. Bob e Penny se aposentaram mais cedo de seus empregos no Nordeste dos Estados Unidos há 5 anos atrás. Ele tinha 50 e ela 51 anos. Agora eles vivem em Punta Gorda, Flórida, onde navegam com seu iate, jogam softball e colecionam conchas. Essa é a tragédia. A gente não pode... Vocês esperam muita coisa? Essa é a tragédia. Nós não podemos engolir isso como sonho para a nossa vida.
As únicas pessoas que fizeram diferença no mundo, que fazem diferença, não são pessoas que dominam muitas coisas, mas são pessoas que não são dominadas por muitas coisas. Você não precisa saber de muita coisa, você não precisa ser inteligente, você não precisa ser expert, você simplesmente precisa saber as coisas que realmente importam, as coisas majestosas, as coisas gloriosas, as coisas eternas. Porque é isso que vai fazer fundamento em nossa vida. Uma vez que nós não entendemos isso, nada faz sentido. E qual é o propósito sublime e perfeito de Deus? Romanos, capítulo 8, versículo 28. É conformar você à imagem de Jesus. E você só vai ser parecido com Jesus a partir do momento que você não viver mais você, como o apóstolo Paulo falou em Gálatas, não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Uma vez que Cristo vive em mim, as minhas atitudes é voltada para Cristo. É como um livro, né? Em seus passos, o que faria Jesus? A nossa vida deve ser moldada por isso. Então, gente, é isso que nós entendemos como eternidade. Eu ia fazer uma ilustração aqui. Eu posso tirar isso aqui? Eu acho que quem viu fazer isso aqui já deve estar enjoado já. Olha para mim aqui. Imagina que essa corda aqui. Pode tirar aqui mesmo? Daqui, tá, filha? Está vendo aqui essa corda? Tem uma parte azul e tem uma parte... vamos supor que essa parte aqui é só dessa cor, prata. Essa corda aqui, ela dá a volta no planeta Terra bilhões de vezes. E ela não tem fim, essa corda aqui. Essa parte azul. É infinita, essa parte azul. E tem essa partezinha aqui, quem consegue enxergar? Todo mundo consegue enxergar? Essa parte azul aqui, essa parte aqui toda, é a nossa vida da Terra. Essa aqui é uma linha do tempo, a eternidade. E nós estamos aqui ainda, ó, nessa partezinha aqui. E aí tem gente que está, sabe assim, como eu posso dizer, se esforçando um pouquinho aqui, renunciando um pouquinho aqui da Terra, em sentido de economizar para curtir isso aqui. E ele quer chegar mais aqui, e se esforça para chegar até aqui, e nós esquecemos que a vida que nós temos aqui, consequentemente, vai nos levar a isso aqui, ó, toda a eternidade. Nossa mente a gente só pensa no pequeno, a gente pensa nisso aqui, que é uma vida de 80 anos. E nós nos esquecemos de toda essa linha do tempo aqui que não vai ter fim. E a certeza de uma coisa que nós temos é, eternidade vai ser prazeroso, eu não vou colocar aqui, não vou saber, ou vai ser algo muito terrível. E a notícia boa e a notícia ruim que eu dou para você é, Jesus está voltando, a boa. E a ruim é que Jesus também está voltando. Depende de que lado você está. Amém? Amém. Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossa vida novamente, Jesus. Tudo isso aqui que acontece através de nós é por graça e misericórdia do Senhor. O Senhor dá sabedoria ao seu povo, é o Senhor que nos ensina a orar através do seu Espírito. O Senhor nos deu a fé como dom, nos presenteou com isso, Jesus, o Senhor que abre nosso coração. Nós sabemos que na busca pelo Senhor, é o Senhor que vê o nosso encontro primeiro, Jesus, que qualquer atitude de bondade através de nós, nada mais é que fruto do Espírito Santo de Deus. Nós reconhecemos que nada de bom há no nosso corpo, a não ser aquilo que nos foi dado, que foi o Espírito, Jesus. Nós reconhecemos, Jesus, nossas fragilidades, nós reconhecemos nossa pequenez, a nossa insignificância, Jesus. Mas também nós agradecemos pelo preço que foi pago, Jesus, na cruz, por ter derramado seu sangue, Jesus, a favor de muitos e tirado o pecado de muitos. Nós te amamos por isso, Jesus. E nós queremos te amar mais. O nosso coração precisa estar voltado ainda mais para as coisas dos céus. O nosso coração precisa estar voltado ainda mais para as coisas celestiais. O nosso coração, Jesus, precisa estar voltado para a eternidade, Jesus. Nos ajuda que por nossas forças, por nossa vontade, Jesus, se torna muito difícil, muito complicado. Que o Senhor, Jesus, através da sua graça, através da sua bondade, nos conduza ao arrependimento, fazendo que haja mudança no nosso coração, fazendo que haja mudança na nossa vida, que nós venhamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus, que o Senhor se torne cada vez mais glorificado em nossa vida, e que em nome de Jesus, que nós não venhamos viver mais para nós, mas que nós venhamos viver para a eternidade. Quer com 12 anos agora ouvindo a mensagem, quer com 50 anos ouvindo a mensagem. A única certeza que nós temos é que passaremos logo, logo, e nos estaremos diante do Senhor. E aquilo que nós fizemos aqui, Senhor Jesus, prestaremos conta. Que nós venhamos olhar isso todos os dias para a eternidade. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, ou melhor, continue nos abençoando em Cristo Jesus. Amém. Ele que vai dar a bênção apostólica.